Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Nossa convidada de hoje é a doutora Isabela Moraes, nutricionista, formada pela Unifenas, com pós-graduação também em nutrição e estética. Doutora Isabela, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é todo meu, obrigada pelo convite. É um prazer, né, Isabela? Inclusive falar de nutrição, de estética, né? Eu acho que é a atualidade, a moda do momento. Exatamente. Isabela, o que vem a ser saudável? Saudável engloba o ser como um todo, a parte emocional, física, espiritual, o ser no geral. E para ele se sentir bem e saudável, nada mais que surgiu que a medicina estética, onde nós temos bons a ótimos resultados para a população. Englobando dentro disso, em parceria, nós temos que ter o quê? Associado uma alimentação saudável, uma atividade física programada, um ritmo de trabalho menos estressante e momentos de lazer. Isabela, momentos de lazer eu acho que é importante. Um ritmo menos estressado hoje, né, nos dias de hoje, eu acho que é um pouco difícil. Mas eu acho que todo mundo tem que tentar pelo menos ter aqueles momentos, né, de relaxamento e procurar realmente fazer uma alimentação saudável, né? Porque até agora há pouco a gente estava conversando, por que uns tempos atrás o pessoal não preocupava muito com isso, né? A alimentação era toda bagunçada, não tinha muito a ver. Isso, exatamente. Hoje se tem uma preocupação maior com o quê? Com o visual, né? Com a parte estética mesmo, até por conta da cobrança, do trabalho. Hoje em dia tudo é mais exigente. Então é por isso que a gente fala que a estética é moderna. Isso, exatamente. Moderna mesmo. Então hoje o pessoal está mais preocupado com o visual, está preocupado, enfim, com a colocação no trabalho, tudo isso, né? Eu acho que uma coisa está ligada à outra, né, Isabela? Acaba influenciando, né? Porque hoje para você entrar no mercado de trabalho, você vê tanto o lado não só intelectual, mas o visual, né? E como você se porta diante desse mercado de trabalho. Ô Isabela, quais os objetivos da nutrição? E os tratamentos, né, hoje em dia, né, na parte estética? Então, a nutrição dentro dessa parte estética, ela visa o quê? Diminuir e reconquistar a jovialidade. Então, assim, aquela perda, né, aquela desidratação que a pessoa teve, ela busca a jovialidade, a voltar a elasticidade, o brilho da pele, tudo isso decorrente a má alimentação e maus hábitos de vida também, que causa esse envelhecimento. Você disse da desidratação. A desidratação não seria propriamente no termo da doença, a pessoa está desidratada, mas sim a desidratação da pele, com o passar dos anos, seria isso? Isso, desidratação com o passar do tempo, que é uma coisa natural, mas com a alimentação e com a hidratação, nós conseguimos repor essa hidratação, de alguma forma. Isso, lógico, procurando uma nutricionista, né, e fazendo um programa nutricional de acordo para cada pessoa, né? Acredito que esse programa nutricional deve ser personalizado para cada pessoa. Isso, bem restrito, bem personalizado, onde nós avaliamos toda a composição corporal, porcentagem de hidratação, gordura, e aí sim distribuímos especificamente a necessidade de cada um. Isabela, você estava falando da pele, né, da pele desidratada. Como que ocorre o envelhecimento, Isabela? O envelhecimento, ele é o envelhecimento superficial, no caso da epiderme, e em seguida da derme, que é a parte mais profunda. Em seguida, nós temos o quê? A perda dessa elasticidade, desse brilho dessa pele, e onde ocorre o aparecimento das rugas, que é o que acaba sendo mais visível. E é o que incomoda todo mundo, exatamente. Né, Isabela? E também, assim, há um desgaste natural, né, assim, do envelhecimento. A partir do momento que nós nascemos, isso é um processo natural, que com o passar do tempo, isso vem a ser característico no físico mesmo da pessoa. E através da nutrição, onde nós conseguimos amenizar esse processo do envelhecimento. Ou seja, nós tivemos um convidado agora há poucas semanas atrás, falando, né, era um geriatra, e ele comentou com a gente que o envelhecimento começa a partir da concepção, ou seja, né, a pessoa já nasceu, já está envelhecendo a cada dia que passa. Exatamente. É uma coisa que a gente não para muito para pensar nisso, né, Isabela? Não, a gente pensa em velho, a pessoa com cabelo branco, a pessoa enrugada. E não é exatamente isso, né? A partir do momento que nós não vemos o envelhecer não só na face, mas tem o envelhecimento dos órgãos, né? O envelhecimento interno, que com o passar do tempo isso vai afetando e pode se agravar com os hábitos e os costumes que essa pessoa tem. Fala em envelhecimento,
acaba contribuindo para o aumento dos radicais livres, Isabela? Olha, o que mais contribui é o sedentarismo, alimentos gordurosos, uma dieta rica em gordura, em doces. Temos os fatores também como o cigarro, a poluição. De alguma forma, em geral, o fator genético também acaba sendo envolvido, né? E são esses fatores. O consumo de bebidas alcoólicas em excesso, uso de alguns medicamentos como fluoxetina, né? Esses que o pessoal tem o costume de estar utilizando. Então acaba contribuindo para o aumento, né, dos radicais livres. Ô, Isabela, só para os nossos telespectadores, né, ter uma noção, fala alguma coisinha assim sobre a respeito dos radicais livres, só para a pessoa entender, porque hoje está em moda, muito se fala, né, radical livre, radical livre. O que é o radical livre? Na verdade, o que acontece? Quando nós ingerimos o alimento, ele precisa de alguma forma de oxigênio para ele ser o quê? Ser utilizado como forma de energia. Esse oxigênio, quando ele é liberado e a célula utiliza ele é liberado em forma desse radical livre, ou seja, ele fica livre, né, dentro dessa célula, é onde ele começa a agredir as próximas células e é onde acomete o aparecimento do envelhecimento. Então, de uma forma mais simples, digamos assim. Exatamente. Então seria uma cadeia, né? Uma sequência, né? Isso, é uma cadeia. Uma coisa vai puxando a outra. E incluindo os maus hábitos, o cigarro, a bebida, isso ainda agrava mais ainda. Então, por isso os alimentos entram nessa hora, para estar prevenindo a liberação, pelo menos em partes, desses radicais livres. Isabela, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje com o tema Nutrição e Estética com a doutora Isabela Moraes, nutricionista. Isabela, como ocorre o envelhecimento cutâneo? O envelhecimento é um processo natural, ocorre na derme, em seguida na epiderme, onde a pessoa ela perde a elasticidade, né, perde aquele tônus, aquele brilho da pele. E com isso ocorre o aparecimento das nossas terríveis ruguinhas, né, onde ocorre também um pouco de flacidez, só que isso é um processo a longo prazo e um processo que ocorre naturalmente. Tá. E o enfoque nutricional do envelhecimento cutâneo, como é isso? Então, como que a gente pode dizer em relação a isso? A pessoa ela tem que estar o quê? Diminuindo o consumo de álcool, consumir moderadamente, uma dieta rica em antioxidantes, que seriam a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E. Temos os flavonoides, dieta hipocalórica, uma dieta com muita fibra para ajudar a eliminar. O intestino estando funcionando com essas fibras, o que acontece? Ingerindo a quantidade de água que ele necessita, vai, né, logo eliminando esse bolo fecal e com isso a pele também tem uma melhora muito grande. A ingestão de água e os alimentos pró-inflamatórios, ou seja, que reduzem também de alguma maneira esses radicais livres que nós já tínhamos falado. Então seriam as frutas, as castanhas, os peixes, verduras escuras, entre outros também que nós temos aqui. São alimentos que são saudáveis, né? Melhores para ser consumidos. Eu acredito que nada é proibido, né? Mas tudo deve ser consumido com moderação, não é isso? Por exemplo, você falou agora há pouco do álcool. Eu acho que a ingesta de álcool em pequenas doses não tem problema. E outros tipos de alimentos, né? Qualquer tipo de alimento. Eu acho que tem, lógico, aqueles alimentos que são saudáveis, né? São mais saudáveis, esse sim deve ser consumido em maiores quantidades, isso, né? E diariamente também. Ô, Isabela, e falar em estética, o que vem a ser alopécia? A alopécia nada mais é do que uma inflamação, né, no couro cabeludo, onde a pessoa ela tem a perda de uma certa região desse cabelo. E isso é devido ao quê? O que está relacionado diretamente com o quê? Com a diminuição do baixo ferro sérico, o uso excessivo de alguns medicamentos, como as anfetaminas, o uso desses formóis para alisamento de cabelo, essas escovas progressivas que hoje nós temos no mercado e também as alterações hormonais. Quer dizer, exceto o fator genético, que eu acredito que contribui também para a alopécia, né? Para quem está nos assistindo, a alopécia é a famosa careca, né? A perda de cabelo. Então, tem a ver com os fatores nutricionais também, né? Quer dizer, não só o fator genético.
E como que a gente trata essa alopécia, Isabela? O tratamento, ele é praticamente para o resto da vida, porque não tem uma cura, mas você pode estar amenizando esse processo. Como? Seria com medicamento, a suplementação de algumas vitaminas, e aí começa a se melhorar a partir de 6 meses, esse paciente começa a ter um resultado. Quer dizer, não adianta a pessoa querer usar shampoo ou fazer tratamento capilar com esse ou aquele medicamento, mas também tem que corrigir a parte nutricional, né, Isabela? O que nós colocamos para dentro é o que realmente vai refletir no externo. Esses tratamentos que vêm externamente contribuem de alguma maneira, mas o que realmente vai tratar seria a parte interna, que seria a suplementação mais os medicamentos. E como nós estamos falando então de estética, né, Isabela? Qual seria a origem da acne? A acne nada mais é do que o aparecimento dessas, digamos, espinhas. Algumas das vezes nós temos a origem genética, outras na fase da puberdade, onde tem o aparecimento delas, principalmente nessa fase onde nós temos a liberação dos hormônios, e isso pode estar causando mais na fase dos jovens. Mas nada que isso não ocorra em pessoas adultas, que já pode ser uma alteração hormonal que deve ser tratada. Essa acne aparece mais no homem ou na mulher, Isabela? Ou Olha, diferente? Digamos que hoje em dia em adolescentes, tanto meninos como meninas, né, nos dois, e ambos os sexos. Depende mais do fator genético, hormonal, dessa produção de hormônio, para se ter um equilíbrio e tratar essa acne. E o tratamento? Como você está falando em tratar a acne, como que é feito esse tratamento da acne, Isabela? Esse tratamento é a base do medicamento, dependendo do grau da acne, que existem vários graus. Uma alimentação com suplementação de vitamina A e zinco, que ajuda diretamente no tratamento da acne. Uma dieta com fonte de isoflavona, que nada mais é que a soja. Ela ameniza essa produção desses hormônios que causam a acne. E também alimentos ricos em vitamina C, que de alguma forma acabam diminuindo esse aparecimento e tratando essa acne. Então olha como é que é importante, né? O tratamento da acne não seria só com medicamento local ou com esse ou aquele tipo de tratamento, quer dizer, tem a ver também com a alimentação, não só a parte hormonal ou qualquer tipo de tratamento, tem a ver com a alimentação também, né, Isabela? Então a alimentação é importantíssima para o nosso organismo todo, para todo o funcionamento do nosso organismo. Isso, está ligado assim, digamos que a tudo, né, nós precisamos da energia, mas precisamos também desses nutrientes que são essenciais, tanto para a prevenção como para o tratamento em si. E um dos tratamentos bom para a acne é chegar e apertar, né, Isabela? Não, de maneira alguma, não façam isso. Isabela, e vamos falar um pouquinho de celulite. O que vem a ser a celulite? A celulite é um acúmulo de proteína, né, um líquido dentro da célula. Então é onde ela dá esse aspecto meio que de uma casca de laranja. E que fica feio, né, Isabela? Fica feio. Querendo ou não, as mulheres têm pavor, né, dessa tal da celulite, mas isso também vem a ser que existe em vários graus, né, e hoje em dia é difícil a mulher que não tenha nenhum sintomas ou aparecimento dessa celulite. Um sinalzinho da celulite, né? Isso. A celulite aparece só na mulher ou pode aparecer também no homem? Pode aparecer no homem, mas ela é mais fácil de aparecer na mulher por conta de questão de hormônios, genética e também pelos hábitos que essa pessoa tem. Então, mais provável de aparecer em mulheres. Mais em mulheres, né? Isso, mais em mulheres. Isabela, eu gostaria que você comentasse, né, com os nossos telespectadores quais as causas determinantes, né, para o aparecimento da celulite. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença da nutricionista Isabela Moraes. Com o tema de hoje, né, Isabela? Nutrição e estética. E como havíamos comentado agora há pouco, as causas determinantes, né, da celulite, quais são elas? Nós temos dois fatores. Os fatores que são externos, que seriam a dieta hipercalórica, a dieta pobre em fibras, vitaminas, minerais, o sedentarismo, a redução do quê? Da massa muscular magra e o aumento da gordura corporal.
Um outro fator seria o estilo de vida, se essa pessoa tem hábito de fumar, tomar muito refrigerante, o estresse, roupas muito apertadas, isso contribui para o aparecimento da celulite e alimentação. Tudo que não existe hoje em dia, né, Isabela? Isso. Roupa apertada, estresse, nada, né? E o que a moda põe como padrão, né? Exatamente. Então as meninas tentam seguir, mas tem que se estar atenta para isso, que são assim, dicas básicas, mas que de alguma maneira acaba auxiliando também. É que eu comentei agora há pouco com você. Tudo que não for em excesso, eu acho que não há problema. Por exemplo, se a moda é uma roupa mais justa, tudo bem, usa roupa justa, mas chega em casa, coloca uma roupa mais folgadinha. Então, tudo isso vai facilitar, né? Exatamente. O exemplo só da roupa, mas em outras coisas também. E o tratamento da celulite, como que seria feito? O tratamento dentro da parte nutricional é uma dieta saudável, então a gente tem que estar evitando o quê? O açúcar, o sal, as gorduras, aumentar a fibra, a água é essencial, a atividade física, o auxílio da drenagem linfática, o tratamento sistêmico já seria uma parte de investigação maior em relação à parte hormonal, a perda de peso, a ingestão satisfatória de hidratação e a redução até do fumo, do álcool e o estresse também. Isso aí também é bom não só para combater a celulite, mas para todo o organismo, Isso. né? E assim, amenizar problemas futuros de alguma forma também. Hipertensão, doença cardiológica, enfim, várias coisas aí, né? E como nós estamos falando em estética, vamos falar um pouquinho de estria? Vamos lá. Os fatores de risco das estrias. Então, geralmente tem as tendências pessoais, tem o fator hereditário. Então, se a mãe teve, a irmã tem, provavelmente essa pessoa pode estar desenvolvendo a obesidade, o efeito sanfona. Então, a pessoa engorda, emagrece, engorda, emagrece. Isso acontece muito, né, Isabela? Demais. Hoje em dia, nós vemos as pessoas quererem emagrecer, principalmente quando chega o verão. Né, elas querem reduzir muito, né, muito peso voltar rápido, né? rapidamente. E isso acomete o quê? O aparecimento dessas estrias, que a pessoa volta a comer, deixa de comer coisas que precisa quando quer emagrecer, voltando a consumir esses alimentos, é onde dá esse estiramento da pele e o aparecimento das estrias. As estrias, então, seriam aqueles risquinhos, né, que aparecem marcando, né, no corpo da pessoa. Isso, exatamente. Tem as que são mais esbranquiçadas e tem as recentes que começam com o aparecimento, são as mais avermelhadas, né, nesse sentido. E também um outro fator que ajuda o aparecimento é o estirão da puberdade, onde o adolescente de uma hora para outra dá aquela crescida rapidamente, né? Isso também acaba rompendo a elasticidade da pele e aparecendo as estrias. E tem algum tratamento nutricional para combater essas estrias, Isabela? Temos sim. Seria uma dieta pobre em gordura, uma dieta pobre em calorias, claro que dentro da necessidade desse paciente, onde nós fazemos toda uma avaliação, a pessoa manter o peso sempre ideal para a estrutura física dela. E isso é essencial também, né? Manter aquele peso. A ingestão de água, né? Nós podemos ver que a água ela está em todos os fatores, né? Importantíssima, exatamente. E a terapia nutricional dos antioxidantes, como já foi citado, as vitaminas, né, da vitamina A, vitamina E, a vitamina C, os flavonoides, que estão diretamente ligados também na elasticidade da pele. Então nós falamos em celulite, falamos em estria, podia falar um pouquinho dos fatores de risco então da flacidez, né? Que eu acho que está uma coisa ligada com a outra, o que você acha? Isso, completamente ligada. A flacidez, o que causa o aparecimento dela seria a queda da produção de hormônio, o ganho excessivo de peso, o sedentarismo, a gestação também ocorre, pode estar ocorrendo essa flacidez, o fumo contribui. E um fator muito importante, que é o quê? A partir dos 25 anos, dos 25 a 30 anos, diminui a produção do colágeno e da elastina. Então, onde a gente tem essa queda e tem o aparecimento das estrias, consequentemente a flacidez e aí por diante. Isabela, uma coisa que eu notei em todos os tópicos que nós conversamos até agora, você citou como fator nocivo o fumo e o álcool, né? Não fugiu de nenhuma, né? Não dá para fugir. Então, para quem está nos assistindo, né, tomar cuidado com a ingesta de bebida alcoólica, com o consumo de fumo, né, cigarro, né? Isso mesmo. Isabela, toda semana a gente traz algumas perguntas, né, com a nossa repórter Érica, de nossos telespectadores.
Podemos respondê-las? Podemos. Tudo bem, doutor Luciano? Tudo bem, Isabela? Hoje, o programa Saúde em Dia aqui nas ruas de Poços de Caldas e o assunto é nutrição e estética. O Felipe está aqui ao meu lado e ele tem a primeira dúvida da semana. Oi, eu queria saber qual é a diferença de alimento diet e alimento light. Isabela, Então boa vamos pergunta, lá. hein? Boa pergunta. Hoje as pessoas ainda acabam confundindo o que é o diet, o que é o light, para que serve o diet, para que serve o light. Então a diferença é o seguinte: o diet é específico para pessoas diabéticas, né? Onde eles adicionam digamos, o adoçante específico, né? Em alguns alimentos, o que eles fazem? Eles adicionam gordura a mais nesse alimento diet para se ter essa consistência do alimento natural e normal que nós consumimos. Já o light seria o quê? Uma diminuição de 25% de gordura, uma diminuição dessa gordura. Então pode estar auxiliando na perda de peso, né? Mas especificamente o light seria para perda de peso ou controle e o diet para pessoas diabéticas. Ficou bem explicado, né? Acho que agora todo mundo entendeu. Vamos à próxima pergunta, Jean. Isabela, gostaria de saber que alimento que eu devo comer para manter minha pele mais saudável. Nós já comentamos, né, vários fatores, mas explicando, né, para os nossos telespectadores. Pode estar consumindo mais alimentos à base de soja, isoflavona, as verduras escuras que contêm vitamina A, frutas cítricas amareladas que contêm vitamina A e vitamina C. O consumo de água também é extremamente importante para a hidratação da pele e manter essa pele sempre jovem, com elasticidade, com o brilho natural dela, né? E uma alimentação equilibrada vai contribuir para que você tenha uma pele sempre em forma. Sempre em forma. Agora há pouco nós falávamos, né, em todas as vezes você citou o álcool e o fumo como nocivo e a água todas as vezes como, né? Como um aliado mesmo à boa forma, né? Exatamente. E à estética. Vamos à próxima pergunta? É verdade que quem tem espinha deve evitar algum tipo de alimentos? Na verdade, não é tanto evitar. O que essa pessoa tem que fazer seria o quê? Ao ir ao médico ou até mesmo nós nutricionistas vamos avaliar o grau dessa acne, como eu já tinha falado, e vamos estar o quê? Colocando os alimentos apropriados para estar evitando o aparecimento delas e tratando, que seria o quê? Os alimentos ricos em zinco, então seria os peixes, as castanhas, ricos em selênio, em magnésio, seria vitamina A e, se necessário, essa suplementação e a base do medicamento, se necessário. Beleza. Tem mais alguma pergunta, Jean? É verdade que alimentos gordurosos podem deixar a pele e o cabelo mais oleosos? Bom, doutor Luciano, por hoje é só. Um abraço e até a semana que vem. Então, isso é verdade, né? Tudo que você come realmente reflete no físico, no externo. Então, se a pessoa tem mania de consumir muita gordura, muita coisa gordurosa, muita fritura, alimentos industrializados ricos em gorduras, consequentemente vai refletir na pele, no cabelo, no couro cabeludo, né? E a pele, onde vai aparecer os cravos, as espinhas e o aspecto daquela pele um pouco opaca e bem engordurada mesmo. Ou seja, a alimentação hoje em dia, ou sempre foi assim, tem tudo a ver com o funcionamento do nosso organismo, né? Então, deixando claro que todos, né, devem procurar fazer uma alimentação saudável e principalmente procurando a orientação de um nutricionista, de uma nutricionista, né, Isabela? Exatamente. Isabela, então antes de finalizarmos o programa, eu gostaria que você deixasse alguma mensagem, né, para os nossos telespectadores, o que você quiser, fique à vontade. Obrigada. Eu gostaria de dizer a todos que estão nos assistindo que procure sempre ter um hábito saudável, praticar uma atividade física e, se for necessário, né, basicamente procurar um profissional habilitado a estar prescrevendo uma suplementação, até mesmo para algum desses problemas que nós já citamos aqui hoje, estrias, a flacidez, a alopécia, até mesmo para perda de peso, que muitas vezes nós temos que estar suplementando com colágeno, com auxílio da vitamina A, vitamina C. Então, assim, estamos à disposição, dúvidas e sempre assim tentar buscar o que seja mais saudável, para que você tenha uma vida mais longa e evite problemas de saúde futuramente. Isabela, foi um prazer tê-la aqui conosco, né? E deixo o programa à disposição para quantas vezes, né, você quiser voltar. Tá bom? Obrigada. Isabela, então muito obrigado e chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Até a próxima semana, fiquem com Deus.